Na atividade, então, que a professora passou para a gente fazer, calcular o método REBA, primeiro a gente tem que ver a questão aqui, a imagem. Então, tá dando aqui uma consideração, REBA, que é utilizado principalmente para carregamento, né, cargas animadas, muito utilizado no caso de profissionais de saúde. Então, o que é que tem? A gente tem a imagem aqui do que está acontecendo e os dados coletados, eles são divididos em dois grupos, o grupo A e o grupo B, beleza? O grupo A, depois que você souber todas as considerações, você vai para a tabela. Aí você vai começar com o grupo A, que está nessa parte aqui esquerda da folha, que vai avaliar o pescoço, o tronco e as pernas. O step 1, que no caso a primeira coisa que você vai ver é a posição do pescoço. As posições a gente pode dar mais um, mais dois, ou esse outro mais dois, e existe alguns ajustes, que é acrescentar esses valores que você pontuou, mais um, dependendo se está rodado, né, ou o pescoço está inclinado lateralmente. Então, o que acontece? No caso clínico, aqui a gente tem o grupo A falando que o pescoço está em extensão. Então, a opção aqui em Extension é essa aqui que vai dar a pontuação mais 2. Então, se só está em extensão, eu não vou precisar acrescentar nenhum desses dois. Então, a pontuação aqui é mais 2. Não colocou mais, mas vocês poderiam ter colocado aqui um maisinho. Depois, a posição do tronco. Aqui está falando que o tronco está com flexão superior a 60 graus e com flexão lateral. Então, quais são as opções que eu tenho aqui? O tronco a 0 graus e neutro, em extensão, flexão de 0 a 20 graus, com flexão de 20 a 60 graus e com flexão maior que 60. Então, é a pontuação mais 4. Aí você pode estar se perguntando, e por que deu 5? Porque tem pontuação do ajuste, porque ele está em flexão lateral também. Então, if trunk inside bending, então vou acrescentar mais 5. Mais 1. Então, mais 1 com mais 4, mais 5. Depois as pernas. As pernas eu posso pontuar de acordo com a descarga de peso, se tiver em ambos os pés, né? Os dois pés estão distribuídos ou apenas em um membro inferior. E os ajustes, que é com relação se tem alguma flexão. No caso, está me dando que ambas as pernas estão sustentando o peso, então seria a opção aqui mais 1, e estão fletidas a mais 60 graus. Logicamente, então vai ser adicionar mais 2. Mais 2 com mais 1, mais 3. Depois que você fizer esses 3 passos, você, para dar o score da tabela dessa parte aqui, você tem que colocar esses valores na tabela. É interessante quando você for na tabela A, começar a delimitar a área pela vertical. O que define na vertical? Lembrando aqui que se tivesse colorido ia ser mais fácil visualizar. Mas o que define na vertical é o pescoço, a pontuação do pescoço, neck. Então, eu sei que é mais 2, então vai estar em toda essa faixa aqui, certo? E aí depois eu vou para o que vai me dar na horizontal. Então, aqui eu tenho as pernas. As pernas, a pontuação das pernas deu 3. Então, eu vou marcar o mais 3 nessa faixa do 2. E a postura do tronco, que ela é dada por essa área aqui. Então, que ela é dada por essa aqui. Então, a pontuação é 5. Vou marcar essa. Qual é o ponto de intersecção entre esses aqui? É o número 8. Então, trouxe para cá, número 8. Aqui é só coincidência, tá? De ter dado 8. Não significa que é a soma de 3 com 5, tá? A mesma coisa aqui. Depois eu vou para a tabela B. Mentira. Então, depois de ter dado a pontuação, então escolhe, né, dessa tabela aqui, colocada nessa faixa. Então, deu 8. Ainda, para dar todo o score A, que depois é que vai ser inserido na tabela C, eu ainda tenho que adicionar aqui sobre questão da carga e da força que está sendo imposta. Aqui, como não é em inglês, né, um método que não usa o sistema internacional de medidas, então é dado em libras. O grupo A está falando aqui que o paciente está assentado e a carga-força é 0. Então, provavelmente é menor que 11 libras. Pontuação, então, 0. Aí aqui teria outros, né? Se fosse de 11 a 22 libras, seria mais 1. Se fosse maior que 22 libras, mais 2. Ou se ele tivesse que fazer, né, muita força, né, de maneira rápida e tudo mais, eu adicionaria mais 1 também. Mas como a carga é 0, então, menos que 11 libras, pontuação 0.
Aí sim, depois eu tenho o score A, que é 8 mais 0, 8. E esse score é que vai ser depois inserido na tabela C. Mas antes de colocar lá, vamos então fazer o grupo B. Aqui são as informações do grupo B, falando que só foi avaliado do lado direito. Então vamos lá, ele vai avaliar principalmente os braços, né? Tanto questão do braço, antebraço e punho. Então começando aqui, a localização, né? A posição do membro superior. Então aqui tem mais um se ele tiver de 20 graus ou para extensão ou para flexão. Se tiver em extensão, aqui mais 2, né? Maior que 20 graus. De 20 a 45 graus de flexão, mais 2. De 45 a 90 graus de flexão, mais 3. E maior que 90 graus, mais 4. E ainda tem os ajustes, né? Que se ele está elevado, se ele está abduzido ou está suportando, né, algo ou uma pessoa, né, sendo carregado. No caso, eu tenho que o braço está flexionado de 45 a 90 graus, então, pontuação mais 3, abduzido e a favor da gravidade. Então, eu vou precisar de um ajuste, que é aqui, abduzido. Então, mais 1 com mais 3 vai dar mais 4. Depois, a localização do antebraço, né, lower arm. Então, tá falando aqui se for de 50, ou 60 isso aqui, 60 a 100 mais 1, ou se tiver de 0 a 60, é uma pontuação, e maior que 100 mais 2. Então, tá falando aqui que o antebraço está com menos de 60 graus de flexão. Então, ele está nessa posição aqui de 0 a 60. Então, a pontuação é mais 2. E por fim, o step 9 é a localização, então a posição do punho. Está falando que o punho está entre 0 a 15 graus de flexão e extensão, sem desvio ou rotação. Então ele está nessa posição, né? Entre 15 graus aí para flexão quanto para extensão, então a pontuação é mais 1. E eu não vou precisar de ajuste, já que ele não está, né, sem desvio ou rotação. A mesma coisa, depois de ter feito esses 3 passos, vou lá na tabela B para achar essa score da postura aqui em B. Primeira coisa, defino a vertical. Quem está me definindo a vertical é o antebraço. Então, a pontuação é mais 2. Vai ficar, então, nessa faixa aqui. Depois disso, eu vou para os que são na horizontal. Então, é o punho aqui, que no caso, a pontuação deu 1. Então, marquei o punho 1. E depois do membro superior, né? O braço, que aí deu 4. Então, o ponto de intersecção aqui foi o quê? Pontuação 5. Acabou por aqui? Não, porque eu ainda preciso, para dar o score B, que depois é que vai ser colocado na tabela C, eu vou precisar de dar um score aqui sobre... Aí, no caso, depois eu vou no step 11, que é sobre a pega, né? No caso aqui, a pega é aceitável, mas não é ideal, que eu consigo ver aqui que está me falando. Então, qual é desses? Então, aqui tá falando aqui 0, se é boa, né? No caso, que a pega é firme, né? E tudo mais. Mais 1, se a pega ela não é ideal, mas ela é aceitável em alguma parte do corpo. Aqui, se a pega mais 2, se a pega não for ideal, mas é possível. E mais 3, se é sem pega, inseguro em alguma parte do corpo. Como aqui a pega é aceitável, mas não é a ideal, é essa aqui. Acceptable, but not ideal. Então, mais 1. Aí sim, somando 5 mais 1, deu 6, que é o score B. Sabendo então o score A, sabendo então o score B, eu vou inserir esses dados na tabela C. Aí fica mais fácil. Essa faixa aqui é do score B. O score B deu 6. Marquei o 6 aqui. E o score A, que é dessa faixa, deu pontuação 8. Marquei esse. Ponto de intersecção entre eles deu 10. Por isso que eu falei que às vezes não é a soma. Por quê? Porque se fosse aqui a soma, realmente deu, né? 4 mais 1 seria 5. Mas, por exemplo, aqui não dá isso. Porque 8 com 6 dá 14. Aqui dá 10. Tá? Então, se ligar nisso aí. Aí, você achou, então, a pontuação da tabela C. Colocou 10, porém, não acaba aí para dar o score do REBA. Por quê? Porque você ainda tem o score da atividade, que é o step 13. Você vai acrescentar mais 1, se uma ou mais partes do corpo, elas fazem uma posição estática de pelo menos aí 1 minuto. Mais 1, se ele necessitar fazer ações que envolvam pequenas amplitudes de movimento, mais que 4 vezes por minuto. E acrescentar mais 1, se a ação ela vai exigir rápida mudança de postura ou grande amplitude de movimento ou ter uma base instável.
Então, aqui tá falando, aí essa aqui do score da atividade é mais o que você percebe mesmo. Então, por exemplo, o fisioterapeuta, ele tá aqui, nessa posição, então provavelmente, né, vai necessitar de uma grande amplitude, né, na postura e com uma base mais instável. Então, mais um. Então, 10 com mais um deu 11. E o 11, então, é o score REBA. Aí, ela não pediu isso, mas só para vocês se ligarem aqui um pouco com o que está escrito no slide, depois que você acha a pontuação total, você pode classificar essa pontuação como, se você for olhar essa tabela aqui, você tem as pontuações do REBA. Então, por exemplo, se eu fosse precisar fazer um ajuste, como é que eu iria saber? Se a pontuação deu 11, eu estou vendo aqui a classificação. De 11 a 15, o nível de risco é muito alto. E a ação que eu tenho que fazer, ela é necessária e urgente. Tá certo? Então, essa poderia ser outra abordagem aí que ela poderia pedir pra gente fazer, quem sabe.